vocês uma história de amor, mas uma história de amor do tipo Romeu e Julieta, porém baseada em fatos reais. Essa história, tem 4 personagens principais. O primeiro deles é um rei, Afonso IV. O segundo personagem é o filho deste rei, Pedro. A esposa do rei, a Constança. E temos aí a bela jovem Inês de Castro. Essa história conta, com alguns personagens coadjuvantes, como assassinos, então vocês vão ter ideia aí do que vai ser contado hoje. E o cenário, onde se passa essa história é parte em Coimbra, mas ele tem o seu final no Mosteiro da Alcobaça, que é onde eu fui visitar, e vocês vão entender por que eu queria tanto conhecer esse mosteiro e o que tinha lá, tá? Então venha comigo para essa história, e para quem não conhece, já está nos livros de literatura, estão nos de história, mas é uma história repleta de emoção. Como vocês sabem, antigamente os príncipes não se casavam por amor. E Afonso IV, ele fez o casamento do seu filho com uma jovem espanhola. Ele era rei de Portugal e seu filho Pedro foi obrigado a se casar com Constança, no qual ele nunca amou. Mas a Constança trouxe da Espanha uma dama de companhia, a Inês, a bela Inês. E Pedro, ao invés de se apaixonar pela esposa, a princesa Constança, ele foi se apaixonar pela Inês de Castro. O rei Afonso IV, percebendo que o filho estava perdidamente apaixonado por Inês, inclusive se encontrava com ela em locais do castelo em que viviam, ele mandou exilar Inês. E Constança, nesse meio tempo, tentava conquistar o amor do seu esposo. Engravidou, teve filhos, mas Pedro nunca esqueceu Inês e mandava cartas de paixão para a sua amada que estava exilada. Porém, após alguns anos, a esposa de Pedro, Constança, morreu. Muitos dizem que foi devido a problemas do último parto dela, outros falam que era muita tristeza por nunca ter sido correspondida no seu amor. Fato é que, após a morte, Pedro se viu livre para viver o grande amor com Inês, a sua amada que se encontrava exilada em Coimbra. Ele a resgatou, chegaram a ter 4 filhos, mas o rei, o pai de Pedro, nunca aceitou o envolvimento do seu filho com aquela moça, que até então era vista como uma dama de companhia. E ele arquitetou um plano tenebroso. A maneira encontrada para separar o amor de Pedro e Inês foi matar Inês. E ele contratou ali uns nobres que mataram Inês em Coimbra. Pedro não estava na cidade quando esse fato aconteceu. E quando foi informado que a sua amada teria sido assassinada, ele se revoltou. Mas muitos diziam: calma, Pedro, Inês já é morta. Agora não há mais nada que fazer. Mas ele guardou um sentimento de vingança terrível dentro de si. E passado um tempo, o rei, pai de Pedro, faleceu. E aí, após a morte do seu pai, Pedro é coroado como Pedro I de Portugal. Mas o desejo de vingança ainda estava no seu coração, mesmo após alguns anos da morte da sua amada Inês. Ele primeiro se vingou daqueles que mataram a sua amada, mandando assassiná-los e arrancando o coração destes homens. Depois preparou uma linda festa, no qual ele coroaria a rainha de Portugal. E todos pensavam: mas quem será a rainha? Pois ele é viúvo e a sua amada já é morta. Pois então, Pedro acabou por fazer uma coroa, um belo vestido branco, mandou exumar o corpo de Inês e a coroou depois de morta.
E se vocês pensam que acabou, estão muito enganados. Por quê? Ele também mandou, né, fazer 2 lindos túmulos, nos quais vocês podem ver nas imagens, que estão hoje no Mosteiro da Alcobaça, a pedido dele. Lá ele depositou os restos mortais de Inês, a sua amada, e preparou para que, quando ele morresse, os restos mortais dele também estivessem neste mosteiro. E hoje estão lá, né, perpetuando uma história, um fato real que aconteceu em Portugal, e a pedido do rei, esses corpos repousam dentro da capela neste mosteiro. São considerados os mais belos túmulos de Portugal, num estilo gótico maravilhoso. E essa história, ela é para você que curte história e curte viajar.